Pronto, apareceu, Alice. Boa tarde, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos, especialmente os catequistas da nossa diocese, a mais uma transmissão, uma live, para falar sobre o diretório para a catequese. Iniciamos no mês passado com o Padre Raimundo, que já falou sobre o primeiro capítulo, né, nos direcionando também a estudar sobre esse diretório. E hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo deste diretório. E, então, peço a vocês que compartilhem também essa informação, o link dessa live, para que possa chegar ao máximo de pessoas e que possamos todos, né, ter esse conhecimento que não é só ligado para os catequistas, mas para todo o povo de Deus, certo? E hoje nós temos como convidado que vai nos ajudar a estudar o nosso querido Padre Ézio, que tanto ajudou na catequese, continua aqui conosco, contribuindo sempre. Desde já agradecemos. Para começar também esse momento, vamos juntos rezar a oração do Divino Espírito Santo para nos iluminar nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos continuar ouvindo o evangelho de hoje, Lucas, capítulo 21, versículos 34 ao 35. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso de comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso, como o laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo, e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, gente, esse evangelho ele vai falar também como toda essa liturgia, mesmo antes do advento, já falava sobre a questão de vigiar, mas também de um ponto importante que Jesus nos fala, né? Porque ele nos quer livre, ele nos quer liberto. E ele vai falar, nos alertar sobre o perigo que o nosso coração perca a sensibilidade por aquilo que é essencial, a sensibilidade pelo espiritual, pela graça. E essa mensagem que acho importante colocar para nós nesse momento da vigia e de não perdermos a sensibilidade pela nossa vida espiritual, pela graça de Deus, por tudo isso. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe todo esse momento de transmissão, de live, que possa ser um momento de graça para todo mundo. E, inclusive, a primeira live já está salva lá no YouTube da Diocese. Quem quiser ir acompanhando direitinho também, tirar alguma dúvida sobre o primeiro capítulo que a gente estudou. E agora passo a palavra para o Padre Ézio, desde já agradecendo por todo o empenho e toda a ajuda, né, que ele nos traz. A gente vai estar sempre aqui juntos. E é isso, tá? Muito obrigado e passo a palavra agora para ele. Ótimo, obrigado, Alice.
Por nada. Obrigado também à Jéssica, da coordenação, para Remy José, né, pelo convite, e dizer que para mim é sempre uma alegria poder colaborar, poder fazer essa motivação que hoje está nessa live, mas também está em tantos outros lugares, né, que a gente consegue ajudar assim, né? Esse termo ajudar dizem que não é bom, no entanto, eu não vejo nada, a gente precisa se ajudar mesmo. É isso mesmo, Nosso estamos botar se aí. estende, exatamente. Nosso botar se estende a cada uma que está participando, ou que também vai dar uma olhadinha depois na live, ver o que aconteceu. Boa tarde. E nós queremos, nesta parte de tarde, estudar um pouquinho, motivar, eu não digo estudar só, mas fazer essa motivação para o estudo do segundo capítulo do Diretório para a Catequese, esse diretório que é novinho, né? No entanto, muitos elementos dele já estão nos diretórios anteriores, mas isso vem a enriquecer e fazer com que nossa caminhada seja mais convicta quando nós repetimos ou quando apresentamos a mesma coisa duas ou mais vezes. Isso quer dizer que é uma coisa muito séria que precisa ser experienciado, né? O segundo capítulo ele trata da identidade da catequese e é uma maravilha quando olhamos essa temática da identidade da catequese, porque nós vamos colocar a catequese não como uma pastoral semelhante às outras pastorais, não que a catequese seja melhor, mas dada a importância da catequese, né? Sem a catequese nós não temos uma estruturação pastoral. E a falha na pastoral, seja ela qual seja, ela se dá exatamente por falta de uma consistência catequética. O não conhecimento da catequese ou a não experiência catequética é que gera agentes não evangelizados ou semi-evangelizados. E um agente pastoral semi-evangelizado, ele não sabe conduzir, não sabe gerar experiências, não sabe desenvolver, assim, a sua pastoral. Daí a importância da catequese como ser uma pastoral sublime em relação às demais pastorais, porque está na base de todo e qualquer pastoral. E também o meio formativo sistemático da igreja, né? Então, a identidade da catequese, ela já vai nos trazer esse brilho inicial de ser base e de nos apresentar a partir da nossa necessidade e que deve ser também a partir da nossa curiosidade, os elementos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento bíblico, para o nosso crescimento pastoral e o nosso crescimento de forma geral na nossa caminhada de cristão e de cristã. Esse capítulo está estruturado em 5 pontos, cada um melhor que o outro, cada um mais importante que o outro. O primeiro ponto é a natureza da catequese. Esse ponto primeiro, natureza da catequese, ele traz 2 subtópicos. Íntima relação entre querigma e catequese, e depois o catecumenato, fonte de inspiração para a catequese. No segundo ponto, a catequese no processo da evangelização, que está dividido em 3 subitens. Primeiro, anúncio e catequese, catequese de iniciação cristã, catequese e formação permanente à vida cristã. O terceiro ponto, catequese, ou finalidade da catequese, é uníssono, não está dividido em subitens. O quarto ponto, atividades da catequese, onde nós vamos nos deleitar com essa questão aqui, porque é muito mais a questão prática mesmo da catequese. Então, nas atividades da catequese, nós vamos encontrar como primeiro subitem, conduzir a consciência da fé. Isso é maravilhoso, não é? Quando percebemos que nós, como catequistas, podemos colaborar com tantas pessoas na condução da consciência da fé. O segundo item, iniciar a celebração do mistério.
aqui ter a liturgia como um ponto, como um esplendor, como um ápice. Formar a vida em Cristo é o terceiro item. Depois ensinar a rezar e introduzir a vida comunitária. Aí são os 5 subitens voltados para o item 4, que é a atividade da catequese. No item 5, fontes da catequese, também aqui cabe um acento muito especial, porque muitas vezes nós, até na nossa falta de material, a gente diz o seguinte: mas como é que eu vou fazer catequese mesmo? O material é só esse. Lembro que tantas vezes algumas catequistas dizem o seguinte: nós não temos material, e na verdade nós temos um elenco de material em casa e a gente nem sabe aproveitar esse material. Por isso que trabalharmos essa fontes da catequese é primordial para nós nos acentuarmos de que nós tendo o conteúdo ou tendo a temática, então nós vamos agora desenvolver a partir daquilo que nós já temos como textos, e não precisa ter um texto como um texto base da escola, né? Não, as temáticas elas são interligadas, são também interdependentes, né? E elas são encontradas em livros diversos, em textos diversos, tendo como prioridade aí a própria Bíblia. Então, o primeiro subitem aqui, do 5º ponto, fonte da catequese, é a palavra de Deus na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. A palavra de Deus na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. É a primeira fonte citada pelo diretório. A segunda fonte, o magistério da igreja, aquilo que diz o Colégio dos Bispos. Aqui nós já rompemos com todo aquele palavreado comum que não nos cabe citar aqui em relação aos nossos bispos. O terceiro ponto, a liturgia, de fundamental importância, porque a catequese e a liturgia elas são casadinhas. Não é? Não dá para separar catequese aqui, liturgia acolá, porque elas casam para que a coisa possa acontecer da melhor forma e com a maior profundidade. Né? O quarto item é o testemunho dos santos e mártires, aqueles homens e mulheres que deram a vida pela fé por Jesus Cristo, são para nós modelos, são para nós grandes testemunhas de fé. Então, tem seu lugar aí na catequese. O quinto item é a própria teologia tomada como a ciência da fé. Às vezes, nós temos certos preconceitos com a teologia, por isso ou por aquilo, mas a teologia também é fonte da catequese. Nós, como catequistas, devemos beber da teologia e, dali, absorver sabedorias e, claro, que desenvolver um bom senso para aplicar sabedorias na prática. Então, nós vamos pegar da ciência e colocar no nosso dia a dia, na nossa ação pastoral, como ensino catequético. O sexto item é a cultura cristã. Grandes elementos se conversa aqui na cultura cristã, porque nós temos duas faces da cultura cristã. O diretório vai nos apresentar a face muito positiva. No entanto, nós sabemos também que temos essa outra face negativa, em que a pessoa ela se diz inserida na cultura cristã, mas banaliza, assim, o cristianismo e até nega os elementos primordiais da fé, em vista de outros elementos que aparecem de fora, sem nenhuma relação, assim, com a nossa cultura cristã ou com o próprio cristianismo. E o último item, que é o sétimo item desse quinto ponto, é a beleza, quando se vai discutir que Deus é o autor de toda a beleza, né? Isso é profundamente interessante. Deus cria e Deus faz com que essa criatura seja embelezada, né? Então, voltando lá ao primeiro ponto, a natureza da catequese, o que primeiro nós destacamos do próprio diretório, e antes de entrar aqui no diretório, eu quero dizer que vou me ater muito ao texto do diretório mesmo. Nós vamos fazer uma motivação do diretório,
a partir de uma breve apresentação. Né? Não quero nem dizer um estudo, porque um estudo ele requer muito mais elemento, requer muito mais tempo, né? E um estudo também requer um debate mais acalorado. Então, nós vamos fazer uma motivação. No chat, aí vocês vão colocando os questionamentos, as observações. Se não pudermos responder aqui, ou conversar aqui, depois eu vou lá no Facebook e respondo a cada uma daqueles questionamentos lá colocados. Então, voltando ao primeiro ponto, a natureza da catequese, que é o número 55 do diretório, alguém há de tê-lo em mãos, aí diz o seguinte: a catequese é o ato de natureza eclesial que nasce do mandato missionário do Senhor. Ora, aqui nós já entendemos se a catequese é um ato de natureza eclesial, que assim, não existe uma catequese isolada, uma catequese desencarnada de uma comunidade. Não, a catequese ela está ligada a uma comunidade. E até me arrisco a dizer que é a catequese que faz com que aquele grupo que se diz comunidade tenha caráter de fato comunitário. Né? Não dá para entender uma comunidade em que não tenha catequese e, juntamente com a catequese, celebração da palavra. Né? Esses dois elementos não dá para entender. Esses dois elementos são os elementos básicos de qualquer comunidade. Podemos até dizer que só é comunidade se existir esses dois elementos. Tendo o grupo que se reúne, mas não tendo catequese, nem tendo a celebração da palavra, aí vai se equiparar a outras realidades de associação, de outra coisa assim, mas não podemos dizer que é uma comunidade cristã. A comunidade cristã, ela se reúne em torno da palavra e faz o ensinamento desta palavra. Aí nós encontramos a liturgia e encontramos, assim, a catequese como ensinamento. E a catequese, ela traz aí a abertura, é a semente que faz nascer novos cristãos, novos membros na comunidade. Né? Sai aqui. A catequese acompanha, a partir da palavra de Deus, educa e forma na fé e para a fé, introduz a celebração do mistério, ilumina e interpreta a vida e a história humana. Ou seja, aí está já a centralidade da catequese. À luz da palavra de Deus, a catequese acompanha, educa e forma na fé e para a fé. Todos esses meninos, todas as pessoas que fazem sacramentos, elas devem entender que a catequese ela não prepara para receber o sacramento somente. Ela prepara primordialmente para a vivência cristã. Termina preparando para o sacramento, mas de forma muito indireta, porque de forma direta é o crescimento da comunidade cristã, é a vivência cristã que está em voga. No entanto, a palavra de Deus, a catequese vai acompanhar, vai educar isso na fé e para a fé. Né? À luz desses outros elementos, né, que introduz a celebração do mistério, ilumina e interpreta a vida e a história humanas. Né? A catequese, etapa privilegiada do processo de evangelização, é geralmente voltada para pessoas que já receberam o primeiro anúncio, em cujo íntimo ela promove os processos de iniciação, crescimento e amadurecimento da fé. Aqui já entramos naquilo que diz no item mais abaixo, aqui propriamente no item 4.3 e também no item 2, né? Primeiro anúncio e catequese. Essa catequese, como lugar da evangelização, ela não vai ser o primeiro elemento na vida da pessoa. Se nós observarmos, todos os catequistas observarem, a nossa própria estrutura diocesana da catequese, ela prevê um mês, para neste mês acontecer em uma das semanas ou 2 semanas, na paróquia, um momento de querigma. E aqui eu já trago uma questão nova,
que é, neste momento de querigma, não é uma realização ali dos catequistas, mas deve ser uma realização de outras pastorais, de outros instrumentos da igreja, preparando essa pessoa inicialmente para que, a partir daí, ela possa agora ingressar na catequese de forma mais sistemática, coordenada por um catequista ou por uma dupla de catequistas. Por isso, naquele mês de junho, que nós vimos no mês de junho, o mês da festa das inscrições, é o mês da busca, é o mês do encontro, é o mês da descoberta, daqueles que precisam entrar no processo, entrar para fazer o itinerário. O primeiro ponto ali do itinerário, ele vai acontecer entre o mês de julho e o mês de novembro, exatamente prevendo ali essas orientações iniciais feitas por tantos outros instrumentos da igreja, para agora, no mês de dezembro, os catequistas começarem a assumir esses que receberam o querigma e começar agora a desenvolver uma turma de catequese, né? Um grupo de catequese, como a gente chama. Por isso, ela é privilegiada para a evangelização, mas ela, no início, está o primeiro anúncio, e depois, então, vem propriamente a catequese. Nós chamamos isso de querigma, não é? Ou de pré-evangelização, seria outro termo também que podemos aí colocar. No item primeiro desse ponto, eu vou acelerar mais, que nós estamos muito lento. O item primeiro, íntima relação entre querigma e catequese. Essa exigência a qual a igreja deve responder nos tempos atuais evidencia a necessidade de uma catequese que coerentemente possa ser chamada querigmática, né? Ou seja, não uma catequese voltada para conteúdos, mas uma catequese que inicia de fato a pessoa na caminhada cristã, na vivência cristã. A íntima relação de querigma e catequese ela vai se dar nesse intercalar da catequese com a evangelização, com o anúncio mesmo ali, né, em que agora toda catequese ela termina sendo pontos de anúncio de Jesus Cristo, a catequese querigmática. O querigma possui um conteúdo inevitavelmente social. É importante que esteja explícita a dimensão social da evangelização, de modo que seja possível encontrar a sua abertura em toda a existência. Isso significa que a eficácia da catequese é visível não somente por meio do anúncio direto da Páscoa do Senhor, mas também mostrando uma nova visão da vida do ser humano, da justiça, da vida social, do universo inteiro, emerge da fé, também mediante a realização de sinais concretos. Catequese é um anúncio da fé que não pode outra coisa senão se relacionar, mesmo que em semente, com todas as dimensões da vida humana, né? Ou seja, a catequese ela assume agora essa dimensão de uma relação íntima com toda a vida, porque durante toda a nossa vida nós estamos vivenciando o mistério na liturgia e aprendendo dos ensinamentos por meio de uma catequese sistemática ou uma catequese permanente. No segundo item, o catecumenato, fonte de inspiração para a catequese, o diretor traz no número 61, a existência não dá por suposto que os nossos interlocutores conhecem o horizonte completo daquilo que dizemos ou que eles podem relacionar o nosso discurso com o núcleo essencial do Evangelho, né, que está no Evangelho Gáudio. Aqui não podemos dar como um suposto, ou seja, mesmo estando introduzido, mesmo estando ali focando a formação, ou fazendo a formação acontecer com seus catequizandos, ele e ela como catequistas precisam também focar na sua própria formação, né?
Não podemos supor que os catequistas e catequizandos, por estar fazendo a catequese assim, como interlocutor da catequese, eles detêm assim já todo o conhecimento necessário. Não, os catequistas não detêm todo o conhecimento necessário, nós não detemos conhecimento necessário. Por isso é importante perceber que também precisamos estar sempre nos formando, sempre fazendo com que novas propostas formativas sejam acatadas pelo nosso grupo de catequistas para melhor fazer, ou para fazer com mais qualidade, assim, a catequese. Essa inspiração não ignora que batizados já foram introduzidos na igreja e se tornaram filhos de Deus pelo batismo. Ou seja, não batizados, eles já foram introduzidos. Só que foram introduzidos de uma forma muito básica. Batizado sem ter o aprofundamento do batismo, não vai desenvolver assim a fé. Por isso necessita o aprofundamento catequético. Né? Os períodos da catequese nós já conhecemos, que estão aí no número 63, é a parte do RICA, né? O pré-catecumenato, como primeiro tempo, depois o catecumenato, e dentro do catecumenato aquelas 6 fases, purificação e iluminação, que vai sempre estar no período ali da quaresma, né? E depois a mistagogia, que já é o período, então, da Páscoa. Então, estou dividindo nesses 4 tempos a estrutura, assim, do nosso itinerário. Importante observar que a inspiração catecumenal da catequese não significa reproduzir ao pé da letra o catecumenato. Isso é uma questão que todos nós, como catequistas, precisamos estar recordando, né? Não é um novo catecumenato, é uma inspiração no catecumenato, né? Uma inspiração catecumenal, não é um novo catecumenato. É um risco muito grande quando nós queremos eliminar tudo e agora fazer um novo catecumenato. Naquele momento ali do catecumenato, os cristãos, as pessoas, elas não eram cristãs de nenhuma forma. E ali desenvolvia um ensinamento para ser cristão. Nós estamos inseridos num tempo em que as pessoas, elas já ouviram falar de Jesus, elas já se dizem cristãs, no entanto, não entendem aquilo que é a vivência cristã. Por isso, a catequese ela vai ser agora de inspiração catecumenal e não uma repetição de um catecumenato. E destaca alguns caráteres. O primeiro caráter é o caráter pascal. No catecumenato, tudo é orientado para o mistério da paixão de Jesus, né? Da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, o primeiro caráter é para caráter pascal. Por isso, toda a realização do sacramento deveria acontecer lá naquele período mesmo, no período pascal. Este ano fomos, de certa forma, interrompidos pela pandemia. No entanto, a realização do sacramento, o tempo mais adequado é lá no período pascal. Depois tem um caráter iniciático, descoberta do mistério de Cristo e da Igreja. A catequese introduz todas as dimensões da vida cristã, ajudando cada um a iniciar na comunidade sua jornada pessoal. Né? Um caráter iniciático. Depois, um caráter litúrgico, ritual e simbólico. Aí traz a junção da liturgia e da catequese. Né? Um caráter comunitário, aquilo que já falávamos anteriormente. Não acontece catequese fora da comunidade, assim que esteja ligada a uma. Pode até acontecer fora do âmbito comunitário, mas ligada a uma comunidade. Não é? É um processo que se dá na comunidade de uma forma muito concreta. Não é algo estranho, algo distante, não. É um processo que se dá de forma muito concreta na vida da comunidade. E os catequizandos são aqueles que, membros da comunidade, eles se aprofundam pela catequese para continuar, assim, a vivência da fé no desenvolvimento do ensinamento catequético ali na sua comunidade. Bom seria que os catequizandos entendessem toda essa dinâmica que é a catequese e qual a finalidade de fazer o processo formativo da catequese.
É muito maior do que só receber o sacramento, e é muito maior do que só dizer que fez o processo catequético, porque é o envolvimento de um novo ser na vida comunitária. Isso é grandioso. Depois vem o caráter de conversão permanente e testemunho. O caráter de conversão permanente, de forma muito simples, ele nos leva a perceber que nós não temos a salvação em sua plenitude, temos em potencial, mas e também ainda não temos a graça assim, de uma forma exponencial, né? Não, nós temos em potencial, nós temos porque acreditamos em Jesus Cristo, e à medida que desenvolvemos nossa fé, nós desenvolvemos também ali a graça de Deus em nós, ou a graça de Deus desenvolve em nós a partir da vivência da fé, melhor dizer assim, e a conversão, ela se dá a partir do envolvimento na comunidade. Você vai à comunidade e agora, a partir do envolvimento na comunidade, você vai se convertendo e vai mudando o ritmo da caminhada, o ritmo da fé, da vivência da fé ali na comunidade. E, por fim, tem um caráter de progressividade da experiência formativa. Aquilo que terminei de dizer, né, que a gente vai desenvolvendo, né? O segundo item, a catequese no processo de evangelização, e traz como ponto primeiro anúncio e catequese. Aqui, deste item, nós queremos destacar somente 2 pontos, que a catequese desenvolve e leva à maturidade esse momento inicial, portanto, o primeiro anúncio e a catequese, embora distintos, são complementares, né? Então, não existe aqui uma discordância, uma discrepância entre o primeiro anúncio e catequese. Embora eles sejam distintos, mas aí eles se complementam em si, eles se relacionam entre si, né? E depois queríamos destacar, a partir do número 68, que é o primeiro em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal, aquele que sempre se tende a voltar a ouvir de diferentes maneiras, e aquele que sempre se tende a voltar a anunciar de uma forma ou de outra, né? O anúncio principal é o anúncio da palavra, que se dá por meio, assim, da catequese, né? No segundo ponto, aqui, ou no segundo item, a partir do segundo ponto, a catequese no processo da evangelização, tem catequese de iniciação cristã. E o próprio itinerário traz a catequese de iniciação cristã se interliga à ação missionária, que chama a fé, a ação pastoral, que alimenta continuamente. A catequese é parte integrante da iniciação cristã e está intimamente unida aos sacramentos da iniciação, especialmente com o batismo, né? Ou seja, a catequese integrada à iniciação, quer dizer, a catequese ela não é toda a iniciação. O itinerário catequético, ele, no documento azulzinho da CBB, ele já diz isso, não é? A catequese ela é parte da iniciação, mas está integrada ao mesmo tempo, né? E ela foca, assim, intimamente unida aos sacramentos, foca nos sacramentos, mas esses sacramentos tomados como grande alimento da fé, aquilo que sustenta a nossa caminhada, né? Ou seja, a finalidade aqui, daqui a pouco vamos falar da finalidade, mas a finalidade da catequese aqui não vai ser o sacramento sem que tenhamos um sentido deste sacramento na nossa vida. Por que recebemos o sacramento, né? O que é, de fato, esse sacramento? Ora, o batismo, ele é a porta. O batismo é a porta para a vida sacramental. E nós precisamos saber isso lá da catequese mesmo, ensinar lá na catequese. O batismo é a porta. No entanto, esse batismo que abre para a vivência cristã vai ser confirmado pela crisma, pela confirmação, né? Que confirma, assim, a nossa vida comunitária, nossa integração na comunidade. E nós temos aí depois a Eucaristia como o terceiro sacramento da iniciação, assim como o alimento. Então nós entramos pela porta, nós nos confirmamos na comunidade,
e nós temos a Eucaristia como alimento que sustenta, que nutre toda a nossa caminhada até a eternidade. Né? A gente entende essa importância e a ordem normal dos sacramentos, que é exatamente o batismo, a confirmação e a Eucaristia. A catequese de iniciação cristã é uma formação de base essencial, orgânica, sistemática e integral da fé. Isso aqui é importante, né? Observar. Base essencial, enquanto aprofundamento inicial do querigma, que explicita os mistérios fundamentais da fé e dos valores evangélicos basilares. A catequese lança os fundamentos da edifício espiritual para a vivência cristã. Ela orgânica, enquanto coerente, bem ordenada e sistemática, isto é, não improvisada. A exposição orgânica e sistemática do mistério cristão distingue a catequese das outras formas de anúncio da palavra de Deus. Aquilo que dizíamos lá no início, quando nós fazíamos assim a introdução, né? Ela tem uma estrutura e, ao mesmo tempo, ela tem uma forma de se fazer, ela é organizada e, com isso, ela se projeta como base para as demais formas de anúncio da palavra. E ela é integral porque se trata do aprendizado aberto a todos os componentes da vida cristã. A catequese gradualmente favorece a interiorização e a integração desses componentes, provocando uma transformação do homem velho e a formação de uma mentalidade cristã. Né? Essa mentalidade cristã, hoje, ela precisa ser reformulada de muitas formas para muitas pessoas, né? Porque se tem uma mentalidade cristã ou muito estreita ou larga demais. A mentalidade cristã, ela, em muitos lugares, ela se torna muito fundamentalista. E vocês sabem que existe até grupos hoje que nem respeitam as tomadas da igreja, de certo tempo para cá, dado essa questão mesmo de uma estreita visão cristã, de uma mentalidade cristã, de certa forma, muito limitada. Ou se não, se tem uma mentalidade cristã muito aberta, que tudo pode, tudo deve, porque vai ser acolhido e vai ser amado por Deus de qualquer forma e tal e tal. Sim, claro, vai ser. Agora, existe um processo que nós chamamos de conversão, já falamos sobre um pouquinho atrás, que necessitamos entrar neste processo de conversão. Convertidos completamente não vamos estar nunca, né? Mas precisamos estar no processo, sempre. Parece dois opostos, né? Nunca vamos estar completamente convertidos, mas sempre precisamos estar no processo de conversão. Catequese e formação permanente é a vida cristã. A catequese se coloca a serviço de uma resposta de fé do fiel, tornando capaz de viver a vida cristã em um estado de conversão. Em essência, trata-se de favorecer a interiorização da mensagem cristã por meio desse dinamismo da catequese que, na progressão, sabe integrar a escuta, o discernimento e a purificação. Né? A catequese, estando a serviço da educação permanente à fé, está em relação às diversas dimensões da vida cristã. Então, a catequese e a Sagrada Escritura se relacionam. Sua centralidade na catequese, a Sagrada Escritura, permite transmitir de forma vital a história da salvação. E, assim, encorajar o conhecimento das figuras, dos acontecimentos, das expressões fundamentais do texto sagrado. Né? Ou seja, a catequese, ela necessita, assim, da Sagrada Escritura, e a Sagrada Escritura é esquadrinhada, é conhecida e aprofundada por meio, assim, da catequese, sobretudo. Catequese, liturgia e sacramentos. A catequese está orientada para a celebração litúrgica. São necessários tanto uma catequese que prepara para os sacramentos, quanto uma catequese mistagógica que favoreça uma compreensão e uma experiência mais profunda da liturgia. Então, aí você vai mergulhar nessas duas realidades. Vai mergulhar na vivência, na eficácia mesmo do sacramento, e você vai mergulhar na celebração, na liturgia, né, para conhecer e dela se alimentar.
Catequese, caridade e testemunho. Né? Enquanto a catequese, como ressonância do Evangelho, molda a caridade, a ação caritativa, é parte integrante do anúncio da catequese. A caridade não é somente um sinal de aceitação do Evangelho, mas também uma maneira privilegiada de ter acesso a ele. Né? Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Então, a caridade não é só uma forma de desenvolver o Evangelho, mas é também uma forma de chegar ao Evangelho. Né? Com isso, nós vamos para o nosso terceiro ponto, senão acaba o nosso tempo da live. Finalidade da catequese. Aqui nós queremos destacar, a partir de 3 momentos, esta questão da finalidade da catequese. E eu vou ler conforme está no documento. No centro de cada processo de catequese está o encontro vivo com Cristo. Isso é de tal forma percebida, de tal forma necessário perceber, né, que no centro do processo da catequese é o encontro com Jesus Cristo. Prevalece o encontro com Jesus Cristo. Aí já está a grande finalidade da catequese, que é levar o interlocutor ao encontro com Cristo. Né? Então, se alguém questiona, mas para que serve a catequese? A catequese serve para ensinar, para que a gente possa amar mais Jesus Cristo. Serve para a gente aprender a amar mais Jesus Cristo. E como catequista, para ensinar ao catequizando a amar mais Jesus Cristo. O interlocutor, para gerar e provocar um encontro vivo com o próprio Cristo. Então, a finalidade da catequese, o encontro com Cristo. Amar mais Jesus Cristo. A finalidade definitiva da catequese é a de fazer que alguém se ponha não apenas em contato, mas em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo. Somente Ele pode levar ao amor do Pai, do Espírito, e fazendo-nos participar na vida da Santíssima Trindade. Né? Conforme a catequese traduz lá no número 5. Então, a grande finalidade da catequese é fazer com que uma pessoa se encontre com Jesus Cristo. A comunhão com Cristo é o centro da vida cristã. Isso é interessante a gente internalizar, né? A comunhão com Cristo é o centro da vida cristã. Muitas vezes, até nós, catequistas, pecamos com isso. Né? Que não vai ter a missa, mas como a gente vai participar da missa em outro horário, a gente até fica despercebido naquele momentinho que está ali, na primeira missa, né? Parece que foge de nós isso aqui. A comunhão com Cristo é o centro da vida cristã e, consequentemente, o centro da ação catequética. Né? Não deve aqui ter uma catequese em que a catequese de determinado grupo, a catequese assim, a missa de determinado grupo, desculpe, a missa é sempre comunitária. A missa é sempre comunitária. E aqueles que são os interlocutores da catequese, eles vão aprendendo a participar da missa comunitariamente. Né? Quando criamos a missa com as crianças, a missa com as crianças deve ser no intuito de que as crianças aprendam a responder a missa ali, mas depois as crianças elas devem participar da missa comunitária. Não deve ter ali mais uma missa específica ali só para as crianças, por aquilo, porque elas não aprendem a conviver comunitariamente. A catequese se orienta a formar pessoas que conhecem cada vez mais Jesus Cristo e seu evangelho de salvação libertadora. Pessoas que vivem um profundo encontro com Ele e que escolhem seu mesmo modo de vida e sentimentos. Então, a catequese nos faz parecer ou querer parecer com Jesus Cristo. Me entendo, quando nós queremos parecer, nós nos esforçamos pela nossa humildade e conversão para parecer com Jesus. Quando nós dizemos se parecemos com Jesus, pode ser que a gente se encha de um certo orgulho e que não dê certo. Né? A catequese amadurece a conversão inicial e ajuda os cristãos a dar um significado pleno à sua própria existência, educando-os a uma mentalidade de fé conforme o Evangelho. Então, a catequese ajuda a mudar a mentalidade, fazer aquela mentalidade que é muito livre se parecer com o Evangelho. Hoje, muitas vezes o Evangelho ele é confundido, infelizmente, com o comunismo, porque o Evangelho ele foca a comunhão, ele foca a vivência comum, ele foca o grande respeito
pelos mais pobres, pelos pobres, e aqueles que são completamente desencarnados da espiritualidade do evangelho, eles agora começam a falar uma porção de barbáries, né? Porque não sabem o que é o evangelho, não conhecem o evangelho, não sabem o que é comunidade e acham que comunidade é a mesma coisa que comunismo. Reitera-se, no entanto, que a catequese dos adultos, uma vez que é dirigida às pessoas capazes de uma adesão e de um empenho realmente responsáveis, deve ser considerada como a principal forma de catequese, para a qual todas as demais, não por isso mesmo necessárias, estão orientadas. Isso implica que a catequese das demais idades deve tê-la como ponto de referência e deve articular-se com ela. Ou seja, aquilo que quem tem certa convivência comigo sabe que, vez por outra, eu fico dizendo, olha, os primeiros interlocutores da catequese são os adultos. Os primeiros interlocutores da catequese são os adultos. E isso não tira aqui a necessidade e o brilho da catequese acontecer com jovens e com crianças. Mas quando nós falamos, nós mesmos somos catequistas, ou até os padres falam, a catequese com crianças, as crianças da catequese, nós reduzimos demais a catequese e nós empobrecemos, assim, esse grande ministério, né? Nós empobrecemos a catequese quando reduzimos somente as crianças, porque os primeiros interlocutores, conforme diz aqui, a catequese com adultos, e as outras idades devem estar olhando para essa catequese como testemunho, né, como ponto de orientação, e dali da catequese com adultos já nascem pessoas para dar diretamente contas pastorais e até para a própria catequese, assumindo assim a nossa missão de catequistas, né? Bem, vamos aqui ao nosso quarto ponto, que é a atividade da catequese. Eu disse que aqui a gente tem alguns pontos para conversar, porque tem uns pontos bem interessantes, que já é o próprio fazer, não é? Catequese. Então, nós estamos no número 79, para quem está acompanhando aí pelo próprio diretório. Para alcançar seu propósito, a catequese realiza algumas atividades interconectadas que se inspiram no modo como Jesus formou os seus discípulos. Ou seja, às vezes, os jovens, sobretudo, dizem, mas fulano e tal fez assim, e por que que na igreja e tal? Ora, o parâmetro nosso é Jesus Cristo, nosso parâmetro é Jesus Cristo. É isso que já diz de início nesse ponto, né? O nosso olhar é para Jesus Cristo. O nosso olhar não são para outras realidades, não deve ser para outra realidade que, assim, nem diz aquilo que a gente precisa e nem dá eternidade também, né? Então, nosso parâmetro é Jesus. Por que não faz tal coisa? Porque meu parâmetro sendo Jesus, eu não devo, como cristão, não é questão de não posso, não posso, não posso. Todo mundo pode o que quer. Agora, você precisa saber o que você deve, o que você não deve fazer. E como cristãos, não devemos fazer tais coisas. Outra coisa importante aqui também é que muitas vezes cobram dos padres. Padre, o senhor não pode isso porque o senhor é padre. Não, o padre não pode porque é cristão. E você também não pode porque é cristão. Você não deve porque é cristão. Não é questão de ficar preso nisso ou naquilo, não. O primordial é a vivência cristã, e dali sai o estilo de vida, né? Que no caso, a vida sacerdotal, a vida laical, né? Mas não se deve certas coisas porque se é cristão. Então, fazia conhecer os mistérios do reino, ensinava a rezar, propunha as atitudes evangélicas, iniciava-os a vida de comunhão com ele, e entre eles e a missão, né? Uma relação daquele que estava sendo catequizado com o próprio Jesus. Fazia conhecer os mistérios do reino, ensinava a rezar, propunha as atividades evangélicas, iniciava-os a vida em comunhão, e entre eles, com eles, entre eles e a missão. Ali estava a ação de Jesus com seus discípulos. Essa pedagogia de Jesus, então, moldou a vida da comunidade cristã. Eles eram perseverantes, aí, né, nos traz o texto bíblico, né, que eram perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. A fé, de fato,
exige ser conhecida, celebrada, vivida e rezada. A fé não é somente um faz de conta, muitas vezes, né? Eu tenho fé, mas eu não piso na vida da igreja, não piso na vida da comunidade, não é isso. Aí é o nível mais mesquinho da fé, né? A fé, ela exige ser conhecida, ser celebrada, ser vivida, ser rezada, para formar uma vida cristã integral. A catequese persegue, portanto, as seguintes atividades, né? Conduz a consciência da fé, inicia a celebração do mistério, forma a vida em Cristo, ensina a rezar e introduz a vida comunitária. Que coisa, então, maravilhosa, né? Aí vai agora desenvolver esses pontos aqui citados. Conduzir a consciência da fé. Nós citamos 2 pontinhos. A catequese tem a missão de fomentar a consciência e o aprofundamento da mensagem cristã. Dessa forma, ajuda a conhecer as verdades da fé cristã e introduz a consciência da Sagrada Escritura e da tradição viva da Igreja, favorecendo o conhecimento, assim, do credo. Com efeito, uma catequese que se opõe ao conteúdo e à experiência de fé se revelaria falha. Aqui também tem aquele detalhe, parênteses, né, em que nós não ensinamos nosso achismo, nós não ensinamos nosso conhecimento, nós não ensinamos algo que vem de fora, mas nós ensinamos o segmento de Jesus Cristo, que a nós foi dado pela Bíblia, pela tradição, então, e pelo magistério da Igreja. Sem experiência de fé, estaria privada de um verdadeiro encontro com Deus e com os irmãos, né? Então, essa realidade, se não traz, de fato, esse mistério de Cristo na catequese, aí está uma bela comunidade, uma bela associação, melhor dizendo, mas não podemos dizer que ali está uma pequena comunidade. Iniciar a celebração do mistério, né? Ora, a catequese também educa as atitudes que as celebrações da igreja exigem. Alegria pelo caráter festivo das celebrações, sentido comunitário, escuta atenta da palavra de Deus, oração confiante, o louvor e a ação de graças, e a sensibilidade aos símbolos e sinais. Então, a catequese também educa as atitudes que devemos ter aqui de participação, né? Formar a vida em Cristo. Ora, de certa forma, isso aqui já foi dito em pontos anteriores. A catequese tem a missão de fazer ressoar no coração de cada cristão o chamado a viver uma vida nova, transformada, a partir da conversão, conforme a dignidade de filhos e filhas de Deus, recebida no batismo, e a vida do ressuscitado que se comunica com os sacramentos. Ou seja, novamente volta à expressão dos sacramentos, que não pode ficar fora da vida do cristão e da cristã que vive assim a comunidade e que recebe a catequese. Essa missão consiste em mostrar que a altíssima vocação à santidade, né? Aí, a altíssima vocação nossa é a santidade. As bem-aventuranças revelam isso. Muitas vezes nós nos pegamos ensinando e dizendo, né, vocação isso, vocação aquilo, vocação e tal. Não, vocação nossa é a santidade, é o segmento de Jesus Cristo. O estado de vida, as aptidões vocacionais são outras coisas, que a gente aprende a viver nisso. Aqui tem os catequistas, aí tem os padres, tem as irmãs, tem leigos consagrados, tem as novas comunidades, essas realidades todas, né? Mas todos nós, toda essa realidade tem uma vocação única, que é a vocação à santidade, que é propriamente o segmento de Jesus, que é uma coisa maravilhosa, não é? Não é coisa assombrada, que às vezes parece que as pessoas têm medo da igreja, às vezes as pessoas têm medo e até criticam por não conhecer. Mas a vocação pergunta se é santo, então a pessoa não quer ser santa. É o melhor de nós, é querer ser santos, né? É a grande vocação, é querer ser santo. Educação moral na catequese. Ensinar a rezar, não é? Esse ponto é um ponto importantíssimo que devemos, como catequista, assumir na nossa prática, é ensinar a rezar.
as pessoas passam e as pessoas elas não aprendem a rezar na catequese, muitas vezes. É muito triste quando um catequizando ele não sabe o que é o Santíssimo. Meu filho, reza diante do Santíssimo. O que é o Santíssimo? E vai para outro lugar, vai lá para diante do crucifixo, mas não sabe o que é o Santíssimo ainda, porque não aprendeu, então, a rezar. Não sabe usar a Bíblia como texto de oração ou para oração. Então, a oração é um presente de Deus. A catequese tem a missão de educar a oração e na oração. Né? Então, muitas vezes nós também escutamos e conversamos e até dizemos que a catequese não é mais para ensinar as orações básicas do cristianismo. Ora, pode ser que antes não. Hoje é obrigatório que nós, como catequistas, assumamos esse ensino das orações mais básicas e a ensinar mesmo a rezar a Bíblia, a rezar a partir da própria liberdade de rezar na oração. As famílias não são mais famílias cristãs que ensinam seus filhos a rezar. Muitas famílias vêm à igreja, começam a participar na vida da comunidade a partir dos filhos que estão na catequese. Por isso, cabe a nós essa tarefa muito árdua de ensinar a rezar. Né? A nossa diocese, no plano pastoral esse ano, ela foca muito isso, rezar a Bíblia a partir da leitura orante. Né? Fazer com que essa Bíblia seja experienciada na vida. Essa missão implica educar tanto a oração pessoal quanto as orações litúrgicas e comunitárias. Não é? Introduzir a vida comunitária. A fé se professa, se celebra, se expressa e se vive, sobretudo na comunidade. Aqui já dissemos isso atrás. Então, olhar no outro primeiramente o positivo, para valorizá-lo como um dom de Deus, ajuda a rejeitar as tentações egoístas que geram competição, carreirismo, desconfiança e inveja. Então, queríamos destacar isso, que a espiritualidade de comunhão, e olhem catequistas, senhores e senhoras catequistas, ou amados e amadas catequistas, essa questão aqui da forma que nós nos portamos diante das críticas, diante da que os outros dizem de nós e para conosco. Ora, devemos olhar no outro aquilo que é positivo, não deixar levar para aquilo que é negativo deles. E vendo aquilo que é positivo, valorizar como um dom de Deus, e isso tira de nós o egoísmo, a competição, o carreirismo, a desconfiança, a inveja, né? Ser capaz de elogiar assim o outro, a outra, né? Por aquilo que faz, reconhecer. Fontes da catequese, para já encerrarmos, né? Já estamos com 1 hora de live, aproximadamente. A palavra de Deus, na Sagrada Escritura e na catequese, nos faz perceber que a fonte principal da catequese é a palavra de Deus. A catequese acolhe sua mensagem da palavra de Deus, que é a sua principal fonte. É fundamental que a palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e todos os esforços para transmitir a fé. Veja como isso é interessante para nós. Fundamental que a palavra revela fecunde radicalmente, a palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e todos os esforços para transmitir a fé. Né? Então, tudo isso deve ser feito para que a fé seja, assim, transmitida da melhor forma. A palavra de Deus não se exaure na Sagrada Escritura. Esse é um ponto interessante, mas, ao mesmo tempo, pode ser um ponto polêmico, né? Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Se a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus ela se faz também na vida, na pessoa. E nós sabemos que a palavra de Deus se encarna no próprio Jesus Cristo. Para a gente entender quando diz que a Bíblia não fecha toda a palavra de Deus. Talvez, em alguns âmbitos, sejamos quase que apedrejados dizendo uma coisa dessa. Né? A Bíblia não abarca toda a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela se encarna, ela vira pessoa. Lá no prólogo de João, no princípio a palavra está com Deus, a palavra era Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito.
né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós rezamos assim, né? Para dizer que a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. Nós aprendemos isso do Papa Bento XVI também, dizia isso constantemente, né? A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então a palavra, a Bíblia não fecha toda a palavra de Deus. A palavra ela é viva, ela está moldando o mundo, né? Ainda. A igreja vive de sua missão e espera pela manifestação escatológica do Senhor. Essa expectativa nunca é passiva, mas a atenção missionária de anunciar a palavra de Deus, que cura e resgata cada pessoa ainda hoje, né? Então, ainda hoje, Jesus é ressuscitado, nos diz: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. De fato, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, né? Podemos esquecer isso. Depois vem os ensinamentos do magistério. Cristo deu aos apóstolos e a seus sucessores um mandato permanente de anunciar o evangelho até os confins da terra, prometendo-lhes a assistência do Espírito Santo. Tendo como responsabilidade primária, assim, dos bispos, a educação do povo de Deus, né? A instrução do povo de Deus. Depois vai apresentar os 3 pontos, né, em que são os pilares para a formação catequética e a formação em geral na vida da igreja: a escritura, a tradição e o magistério, né? Catequese é, entre outras coisas, uma mediação dos pronunciamentos do magistério. Veja como isso também nos chama a atenção. A catequese é, entre outras coisas, uma mediação dos pronunciamentos do magistério. Então, a catequese, ela faz a mediação dos pronunciamentos do magistério da igreja. Temos a liturgia, já falamos sobre a importância da liturgia. Temos aí também ainda o testemunho dos santos e dos mártires, né? Que também são santos, que desde o princípio eles se fazem pilar da igreja, pilar da catequese, não é? No início eu falava ainda da teologia e já fazia uma pequena explanação dizendo que a teologia ela é a ciência da fé e nós bebemos da teologia para fazer uma boa catequese, né? A ciência teológica contribui para a catequese e a prática catequética de forma mais geral por meio das diversas especializações que as caracterizam, né? Eu ia dizer, a teologia fundamental, a teologia bíblica, a teologia dogmática, e vai dizendo as caracterizações da teologia. E temos, quase que por fim, aqui a cultura cristã. A cultura cristã nasce da consciência da centralidade de Jesus Cristo e do Evangelho, que transforma a vida das pessoas. É muito difícil para nós, como igreja, quando vemos um Estado, uma prefeitura em que muda agora até as iniciais, antes de Cristo, depois de Cristo, porque querem tirar isso da sociedade, né? E esse abuso com o religioso, ele leva a coisas absurdas futuramente, como que a retirada de elementos profundos da nossa cultura cristã da sociedade. É difícil tirar certas coisas, como a própria educação escolar, o próprio hospital, sistema hospitalar, sistema universitário, mas se vai dando outras denominações e colocando outro espírito aí e rompendo assim com a cultura cristã, né? A cultura cristã, ela moraliza, ela traz outra forma de ver o mundo, porque a base vai ser a própria caridade, a própria misericórdia, né? E tirando essa cultura cristã, o que fica são os desejos e quereres daqueles que fazem a cultura. A cultura cristã tem desempenhado um papel determinante na preservação das culturas anteriores no progresso de cultura internacional, né? Ainda. Graças a Deus. E por fim temos a beleza, né? A Sagrada Escritura apresenta inequivocamente Deus como fonte de toda esplendor e beleza.
Então, a beleza é de Deus, né? E aqui nós destacamos que Jesus, nesse caráter da beleza, ele diz palavras, belas palavras, não é? Os teus pecados estão perdoados, eu também não te condeno. De tal modo Deus amou o mundo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Como também belas ações, não é? Em que ele destaca, ele curou, libertou, acompanhou, tocando as feridas da humanidade. Com isso nós encerramos, Selene. Não sei se tem alguma pergunta para a gente conversar ainda nesse tempo breve. Então, com isso, nós queremos encerrar esse nosso momento de motivação para o estudo, conforme estou dizendo desde o início. Nós não estamos fazendo um estudo aprofundado, somente uma pequena motivação do itinerário, e convido aos catequistas a terem coragem mesmo de comprar esse documento, né? Que compra esse documento. Esse meu aqui custou R$ 35. E também não só comprar, mas ler o próprio documento, né? Para aprofundar o conhecimento catequético, o conhecimento doutrinário da Igreja, né? Para melhor agir na vida comunitária. É importante que façamos isso. Eu quero, ainda neste finalzinho, agradecer o convite da coordenação da catequese para fazer esta live, para motivar essa live, e agradecer a participação de todos e todas que tiveram a paciência de ficar conosco aqui. Por muitíssimo obrigado, e vamos fazer a bênção, não é? O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, permaneça em paz, que o Senhor vos acompanhe sempre.